nessa noite Deus vai falar conosco. Aleluia, mas depois ele vai passar um bálsamo, né? Aleluia. Diz assim, a partir do versículo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Aleluia, é uma das terceiras viagens do apóstolo Paulo. Amém? Versículo 7 diz assim, ó. No primeiro dia da semana, ajuntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática, ou seja, a mensagem, até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estava junto, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Amém? Estende suas mãos para cá. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, mais uma vez, diante da tua santa presença, eu apresento a minha vida nas tuas mãos, uma ferramenta, um instrumento para ser usado por ti, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, para que teu nome venha ser exaltado e glorificado, Senhor. Pai, que estou aqui, meu Deus, ó Pai, para ser vaso, para ser uma ferramenta. Fala aos nossos corações, ao coração da tua igreja, ao coração dos teus filhos. O maná que o Senhor nos preparou para nós, Senhor, nesta noite. Nós estamos aqui, Senhor, para receber. E assim, Senhor Jesus, cumpra o teu querer na minha vida. Cumpra o teu querer na vida da tua igreja, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te louvar, glorificar, exaltar o teu santo nome. Eu agradeço ao Senhor por cada louvor que foi entoado, Senhor, meu Deus, ó Pai. Nós entregamos a nossa adoração, mas nesta noite, Jesus, estamos aqui para te ouvir e fala conosco em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Amém, igreja. Amada igreja, a palavra do Senhor, ela é conhecida, diante daquele que é leitor, daquele que conhece a palavra do Senhor, e aquele, por intermédio das comunicações, das redes sociais, com certeza já alcançaram essa mensagem, aleluia, sobre esse jovem Eutico. E nós sabemos, amada igreja, que a palavra do Senhor, ela é uma palavra viva. Enquanto o Espírito Santo do Senhor estiver sobre a face dessa terra, ao qual o Senhor enviou como Consolador, e Ele nos fala que Ele nos faz lembrar da sua palavra, lembrar da sua mensagem. E todo dia Deus Ele dá o ensinamento em nossas vidas, o ensinamento em nossos corações. E essa palavra a qual eu estava meditando, ela é propício para os dias de hoje, os dias a qual nós vivemos. Aleluia. Porque veja só, dentro dessa palavra a qual o apóstolo Paulo estava pregando a mensagem, a qual nós lemos, sabemos que o apóstolo Paulo, nessa terceira viagem missionária, estava nessa cidade, a qual o versículo 6 fala que estava em Troade, nessa cidade, a qual ele tinha ficado 7 dias. Ele estava nessa cidade, pregando a palavra do Senhor, estava ensinando aquele povo. Mas nós sabemos que no último dia,
O apóstolo Paulo, com certeza, ali ou alguém o convidou para fazer o último discurso em sua casa. E parece que esse lugar era um lugar que era amplo, era um lugar que era grande. E nós sabemos, amada igreja, que ali, pela palavra, nós entendemos, é que reuniu um grande povo, uma grande multidão, para estar ouvindo o último discurso de Paulo. Porque eu vejo, amada igreja, que diante da palavra, é como nós fazemos uma campanha, por exemplo, de 7 dias, e nós ficamos ansiosos para o último dia. E eu vejo, amada igreja, aqui um povo que estava ansioso e estava abraçando essa oportunidade. Porque a palavra do Senhor nos fala que ali o apóstolo Paulo começou a pregar a palavra, começou a pregar a mensagem, e nós lemos que estendeu a sua mensagem até meia-noite. A palavra do Senhor não fala que teve alguém que saiu, alguém que foi embora, mas exista alguém que ficou. Mas esse alguém que ficou na janela, ele foi tomado pelo sono e caiu da janela. Amada igreja, Deus tem muito nos a ensinar. Nós devemos abraçar a última oportunidade que nós temos. Quando o pastor Marcelo prega a palavra do Senhor, que nós devemos repreender as distrações e aproveitar o último momento. O culto pode ser a última vez, a sua oração na sua casa, no seu lar, pode ser a última vez. Mas quando nós reunimos para adorar o nome do Senhor, para ouvir a sua palavra, nós não devemos ficar ansiosos com o dia da manhã, preocupado no trabalho, preocupado com a janta, não. Porque esse culto pode ser a última vez, pode ser a última oportunidade da sua vida, qual Deus vai mudar a sua vida, mudar a sua história, revirar o seu cativeiro, derrubar as muralhas e quebrar as correntes. Quem permanece na presença do Senhor tem vitória. Quem permanece adorando o nome do Senhor, o nome do Senhor sempre será exaltado e glorificado. E nós entendemos, amada igreja, nos dias de hoje, ao qual vivemos, 1h30, 2 horas de culto, há um cansaço, não é verdade? Muitas preocupações, muitas distrações, mas uma coisa que é necessário, que Jesus falou para Marta, Maria, ela aproveitou a oportunidade. Nesse momento, o necessário é ouvir a palavra do Senhor. Eu quero dizer, quando a igreja reúne para adorar o nome do Senhor, esse momento é necessário você adorar, é necessário você somente ouvir a palavra do Senhor, amada igreja, mas não seja distraído. E aqui, amada igreja, nós observamos nos dias de hoje, a palavra do Senhor nos fala que aquele jovem estava no culto. Algum estudioso vai falar que talvez ele caiu sim, talvez pela fumaça da lamparina, que tinha muito. Mas se nós for ver a nossa vida, antes de não ter energia, a nossa vida tem que ser uma adaptação sobre a fumaça, não é verdade? Quem já viveu em casa que era clareado por uma lamparina? Quem já passou por isso? Nós enfiávamos o dedo, chega a sair preto, né? Muitos estudavam através de uma lamparina em cima. Mas a lamparina nunca foi o problema de cair no sono, nunca foi o problema de fazer uma leitura, não é verdade? Nunca foi o problema. Mas nós observamos, ali que o problema, eu vejo que não estava na lamparina. Porque aquele jovem estava na janela. Isso é um perigo, amada igreja. Não é verdade? Sempre eu dou alguns estudos aqui, e sempre eu falo para os obreiros, que na porta, como porteiro, há muitas distrações. Porque ele está com o olho dentro da igreja, mas tem que estar atento no movimento que está acontecendo lá fora. Então, às vezes, não recebe tudo o que vem
da parte do Senhor, porque Ele tem como uma obrigação de estar cuidando da lei. E nós observamos, amada igreja, que é interessante. Nos dias ao qual vivemos, muitos estão dentro da igreja, mas está na janela, não é verdade? Está com o pé na igreja e os pés lá fora. Eu estou falando isso para pessoas que é conhecedor da palavra, que é cristão, que já viveu uma vida que o prazer dele é a conquista materiais, conquista de riqueza de algumas coisas, e quando vem para adorar o nome do Senhor, ele até quer prestar atenção na palavra, mas às vezes está preocupado no que vai fazer amanhã, preocupado em determinadas situações. Mas aí, aonde que muitos estão caindo, aí é onde muitos estão caindo, de repente, na vida espiritualmente. Amada igreja, e a palavra do Senhor vai nos dizer que de repente, à meia-noite, aquele jovem, ele cai. E às vezes, amada igreja, quando nós estamos distraídos, nós caímos na cilada do adversário da nossa alma. Nós temos que tomar cuidado com as distrações, porque eu falo uma coisa, amada igreja, se a palavra está bem, se você está atento, ouvindo a palavra do Senhor, não importa quando será o discurso, quanto tempo que será a mensagem, se a mensagem for 1 hora, mas se você está atento à palavra do Senhor, se você está atento naquilo que Deus está falando, pode passar 1 hora, mas se você estiver atento, quando o pastor falar, acabou a mensagem, foi até aqui Deus mandou entregar, você vai ficar olhando, eu quero mais, sabe por quê? Porque você estava atento, ouvindo a palavra do Senhor, e o sono não bateu na sua vida. Mas presta atenção a alguma coisa, amada igreja, o sono só vem quando nós estamos distraídos. Se você está focado na palavra, se está focado no discurso, amada igreja, o sono não vem. Mas talvez você está dentro em silêncio, mas o seu pensamento está longe do culto. O seu pensamento está longe da palavra, você está somente ouvindo, mas você está desligado. Mas quem está ligado na presença do Senhor, aleluia, está sentindo a presença de Deus. Quem está ligado quer ouvir mais, quem está ligado quer aprender mais, mas quem está desligado, amada igreja, ele quer ir embora. Quem está desligado, amada igreja, ele não veja a hora de acabar o culto e da mesa apostólica. Vivemos que nos dias de hoje está acontecendo isso, amada igreja. Às vezes nós ficamos diante, aleluia, de uma reunião, 2 horas em pé, 3 horas em pé, mas não cansamos, não damos sono, mas 1h30 na presença de Deus, adorando o Senhor, dá um cansaço. Eu sei que há uma batalha espiritual, adversário, tentando distrair você, porque igual nós estamos no culto de obreiros, ao qual nós aprendemos que o homem é o ser mais disputado. O ser humano é o ser mais disputado. Deus criou o homem semelhante à sua imagem. Mas o diabo, ele quer tirar a presença. Então ele é disputado. Deus quer salvar o homem e o diabo quer destruir. Então nós estamos disputando bastante, amada igreja. Mas nós vemos aqui, através, amada igreja, dessa palavra, um ensinamento para nossas vidas. As distrações, os pés na igreja. Por isso que muitos acabam caindo no sono. Nós temos que estar ligados. Quando vamos orar, ligado no mesmo propósito. Quando vamos adorar o nome do Senhor, adorando no mesmo propósito. Quando for para sentar para ouvir, vamos ouvir junto no mesmo propósito. No mesmo partir do pão, a igreja tem que estar em comunhão, porque a presença de Deus é manifestada. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, amada igreja, ao qual que nós estamos vivendo no dia de hoje. O que tem distraído você? Por que você está no muro? Porque a palavra do Senhor, amada igreja, ao qual eu li esses dias, aleluia, em Efésios capítulo 5,
14, aqui eu quiser colocar na tela, pode colocar. É interessante porque o si mesmo apóstolo Paulo, após estar pregando nessa cidade, com esse discurso ele vai falar essa palavra a Efésios. É interessante que nessa viagem, terceira viagem, ele passou por essa cidade e agora está em Corinto. Mas ele vai dizer, Efésios 5,14, por isso é que foi dito: desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá. Então ele vai trazer um despertamento. Desperta do que dorme. Esse despertamento que o apóstolo Paulo vai falar é para aqueles que já estão dormindo, para aqueles que estão desligados, para aqueles que não têm mais compromisso com a palavra, para aqueles que não têm mais compromisso com a igreja, para aqueles que não perderam compromisso com Deus, talvez tenham deixado de orar, deixado de ir na casa do Senhor para aprender. Por isso que ele vai falar ao Efésio: desperta tu que dormes. Ele vai trazer essa palavra, trazendo ali para a igreja, fazer a esse despertamento. Ele vai falar: desperta tu que dormes. Se eu despertar, se você despertar, Jesus vai iluminar e resplandecer a presença de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. É um despertamento, amada igreja. É isso nos dias a qual vivemos. Muitos estão dormindo, mas já é tempo de despertar do sono, porque Jesus Cristo está perto. Jesus Cristo está perto. Se eu despertar, se você despertar, você vai sentir a presença de Deus sobre a sua vida, e o seu ministério, a sua vida será renovada. Você vai ter força para orar, você vai ter força para cultuar, você vai ter força para jejuar, mas para isso precisa de um despertamento. Esse despertamento é para a igreja. Nós não podemos dormir, igreja. Muitos estão dormindo nessa realidade. Há muitos anos atrás, quando nós reunimos para adorar o nome do Senhor, passavam nas igrejas, tinha muitos cristãos lá fora. A igreja é tão cheia, o povo é tão despertado, o povo tinha tanto sede pela palavra do Senhor, que as igrejas eram cheias. Mas hoje em dia, Jesus voltar, o que será? Não estou falando que igreja lotada vai dar salvação. Quem dá salvação é Jesus. Mas se eu venho adorar, se eu venho buscar, eu vou ficar fora da presença do Senhor. Eu vou aprender. Isso é comunhão, igreja. Mas aí a palavra do Senhor, amada igreja, vai nos dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 6, a hora voa. Diz assim, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta, estejamos sóbrios. Amada igreja, não é porque o meu irmão não quer orar, o seu irmão não quer cultuar, que você vai fazer da mesma maneira. Porque não durmamos, amada igreja, portanto, não durmamos como os demais. Nós não podemos, igreja. Você tem que fazer a sua parte. Porque eu já passei, já fui do outro lado, eu já fui ovelha. Se de repente eu sei que algum irmão que não vai para o culto, às vezes eu aproveitar por lá também, não vou. Por isso, amada igreja, nós temos que buscar a presença do Senhor. Não durmamos como os demais. Você está aqui nesta noite, você está sendo vigilante, você está sendo sóbrio, amada igreja. E nós não podemos dormir como os demais. Isso aqui, amada igreja, o apóstolo Paulo, ele repreendia aqueles que eram conhecidos pela palavra. E quantas energias que nós temos gastado, amada igreja, por aquele que não quer ter um compromisso com a salvação da sua alma? Quanto tempo nós temos gastado? Mas a palavra veio. Não durmamos como os demais. E nós vivemos dias, amado igreja, que o próprio Joel, o profeta Joel, versículo 3 e 14, diz assim, multidões e multidões no vale das decisões, porque o dia do Senhor está perto. Multidões no vale das decisões, o dia do Senhor está perto. Tem muitos, amada igreja, que não decidiu
reconciliar com Jesus ainda. Tem muitos que não decidiram com a da palavra do Senhor de aceitar Jesus. Tem muitos que não decidiram ainda de permanecer na presença do Senhor. Ainda está no vale das decisões. Ainda está pensando. Mas quando o Senhor voltar, não há tempo para tomar uma verdadeira decisões. Vivemos dias que muitos que estão afastados dos caminhos do Senhor, até nós mesmos que estamos nos caminhos do Senhor, está no vale das decisões. Deus chamou, Deus levantou, mas eu estou no vale das decisões. Será que é Deus mesmo que me chamou? Será que mesmo que Deus vai me usar? Isso é vale das decisões. Tem muitos ainda que está nesse vale. Será que é ali mesmo que Deus me colocou? Decisões, multidões no vale das decisões. Amado igreja, se você já viu, se você já viu uma reflexões de um muro que dividia, reflexões, o inferno, o povo, os demônios ali, e do lado do anjo, e tinha um homem, e os anjos falavam, pula para cá, pula para cá. Você já viu essas reflexões? E ali ele viu aqueles legiões de demônios ali, calado que era. E tantos anjos pediam para eles pular para o lado deles, e eles ficaram calados. Ele fez uma pergunta: por que esse lado aqui está me chamando para mim descer, para estar com eles, e vocês estão calados? Reflexões isso aí. Ele falou assim: quem está no muro já é nosso. Está entendendo? Nós temos que tomar cuidado, amada igreja. Tem que tomar uma decisão logo. E a decisão melhor é o caminho do Senhor. A decisão melhor da nossa vida é aceitar o que Deus colocou na sua vida. Se Deus te chamou, a melhor decisão da sua vida é você aceitar o chamado que Deus fez na sua vida. Porque pode ser tarde demais. A palavra do Senhor, amada igreja, é interessante que esse jovem caiu. Mas em Provérbios 24:16 diz assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal. Amada igreja, isso que Deus mostrou esse versículo, e eu fiquei a meditar, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Tem muitos que está caindo demais. Deus não quer que ninguém caia, mas se cair, Deus vai levantar. Se cair e tomar uma decisão, Deus vai levantar. Mas e se não 7 vezes? Amada igreja, nós temos que pensar. Deus não é Deus de brincadeira. O nosso Deus, amada igreja, é amor, mas é fogo consumidor. Tem muitos que estão brincando com o Senhor. Está na casa do Senhor hoje, amanhã está no mundo, volta para a casa do Senhor, volta para o mundo, vem para a casa do Senhor, volta para o mundo. Quantas vezes que Deus vai agir de misericórdia sobre essas vidas? Nós temos que estar atento, amada igreja, à palavra do Senhor. Nós temos que estar atento à palavra do Senhor. Mas veja só, amada igreja, aí a palavra do Senhor vai nos dizer: caiu. Quando ele caiu, o culto parou. O apóstolo Paulo desceu lá embaixo. Com certeza, uma multidão também desceu. O jovem estava caído como morto. Sabemos que escreveu foi Lucas. E a palavra do Senhor vai nos dizer, amada igreja, agora que Deus vai falar com você. Apóstolo Paulo, cheio da presença de Deus, alguns falam, o inimigo tentou parar o culto. Onde tem a presença de Deus, onde Deus está, ninguém para. Operando Deus, quem impedirá? Não é verdade? Operando Deus na sua vida, quem impedirá? Mas aí eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele vai abraçar esse jovem Eutico que estava morto. E aquele jovem restaurou a sua alma. Aquele jovem ressuscitou com um abraço. Ressuscitou com um abraço. Deus trouxe aqui você nesta noite
Se você está caído, Deus quer te abraçar você nesta noite. Se você está prostrado, Deus quer te abraçar você nesta noite. Se você está desanimado, Deus vai te abraçar e vai restaurar a sua força. A palavra de Deus vai nos dizer, amada igreja, que eu estava meditando, eu achei interessante que a gente prega sobre Elias, prega sobre Eliseu. E nós sabemos, amada igreja, que foi um abraço que Elias deu naquele jovem, que o jovem reviveu. Foi um abraço que Eliseu, tanto Elias e Eliseu, abraçou aqueles jovens. E aqueles jovens reviveu. O Espírito voltou nele. Deus te trouxe aqui nesta noite porque quer te reviver. Eu não sei qual era o seu dom, qual era o seu chamado, mas nesta noite, se você tomar posse e acreditar, Deus vai te abraçar você nesta noite. Nesta noite haverá restauração sobre a sua vida. Nesta noite, se você tomar posse, vai receber o abraço de Deus. Quando o apóstolo Paulo abraçou a amada igreja, o culto continuou. Se era meia-noite, o culto foi até o amanhecer. E ninguém foi embora. Ficaram adorando, exaltando o nome do Senhor. Eu quero dizer nesta noite, aleluia, o abraço que Deus vai dar na sua vida, será como alimento para você levantar, para você prosseguir, aleluia, e fazer aquilo que Deus determinou na sua vida. Você vai receber o abraço do Senhor, e o inimigo não poderá contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento, contra o seu lar, porque você vai sair daqui com a autoridade de Deus. Você crê nessa noite, amada igreja? Se coloca aqui em pé nesse momento. Permita a Luiz vai estar louvando o louvor. Amada igreja, antes de eu louvar o Senhor, eu quero fazer uma oração por você. Mas vou falar que o Espírito Deus falou no meu coração.